Deixa eu ver mais um relato. Temos mais, temos mais. Olha, mais um de amor. Aqui, o amor. Mais um de amor. Vamos lá. Olha aqui. Um amor impossível. Agora. Oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Me chamo... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, gente. Adivinha o nome dela, gente. Adivinha o nome dela. Me chamo Fulana. Já quero dizer que sou super fã do canal e trabalho o dia todo ouvindo os relatos. Eu amo. E no final do dia sempre conto algum para as amigas aqui do escritório. Pode ficar tranquila que não citarei nomes neste relato. Ele é um pouco longo e já peço desculpas caso houver erros. Esse é o meu primeiro relato. Ele é médio longo, tá? Médiozão. Quase longo. Pode-se dizer até um longo. Cadê onde eu estava? Este é meu primeiro relato. Tenho muitos, mas eu não sei por qual motivo senti no coração de contar esse. Já faz alguns dias que isso não sai da minha cabeça. Então vamos lá. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível às energias de lugares e pessoas. E quando eu era solteira, eu tinha em minha mente que nunca ficaria com um homem comprometido. Seja casado, namorando, enrolado que fosse. E assim, segui sempre. Algumas amigas até me achavam antiquada e chata, mas eu seguia com a minha filosofia. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros. E eu acho muito certo, né? Qual é o... Né? Eu acho que é uma questão de bom senso, É lógico, tem muita gente que acaba saindo com o cara ou com a moça e não sabe porque eles escondem que tem compromisso, né? Aí você cai de pato também na situação. Mas a partir do momento que você sabe, assim, não querendo julgar ninguém, mas quem tinha que ver é quem tem o compromisso, né? Mas mesmo assim eu também não ia ter interesse muito não, falar, o cara tem lá e, né, ficar indo, mas é que muitos vêm com aquele papo assim, não, mas é que eu tô tentando terminar, né, não tô bem na situação e tal. Pois é. Quando tá namorando, né, agora quando é casado ainda, é complicado, gente, é complicado, uma situação complicada, mas essa era a filosofia dela. O que eu não quero pra mim, eu não faço com os outros, então eu não quero saber de homem comprometido. Pois bem, mais uma bela noitada de balada com as amigas. Aconteceu algo que eu vou descrever aqui como impossível. Estava eu nessa baladinha quando de repente meu olhar se cruza com o de um rapaz. E nessa hora não conseguimos mais desviar o olhar um do outro. Como se uma força sobrenatural fizesse isso, sabe? Então ele veio falar comigo. E eu me esqueci completamente do meu código de conduta. Sempre perguntar se é casado e procurar aliança ou marca de anel no dedo. Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então... Deslumbrada por aquela sensação incrível que até hoje nunca mais senti. E então a coisa foi tão forte que naquela noite nós fomos embora juntos. Jantamos, nos beijamos loucamente e fomos parar no motel. Sim, Ana, aconteceu tudo como se fosse um furacão. Opa, até bati aqui, gente. Como se fosse um furacão e foi maravilhoso. E desse dia em diante não conseguíamos mais parar de nos falar. Era por telefone, na época SMS, sempre nos víamos após o horário de trabalho, quase que todos os dias. Não sabíamos mais viver longe um do outro. E foi então que em um dia após o trabalho, ele me contou que era casado. Ah lá, não falei? Não conta antes, sabe? Conta depois. Ele me contou que era casado. Mas que segundo ele... Ah lá, não falei! Mas que segundo ele, vivia infeliz, porém não tinha forças para se separar.
Olha lá a situação. Que ele já não dormia nem mais na mesma cama com a esposa e que não era feliz de jeito nenhum com ela. Tem aquela série que é mais ou menos isso, né? Bom, eu já fechei a cara na hora e logo pensei, tá falando toda essa ladainha que todo homem casado fala pra tentar pegar mulher. Eu fiquei em choque, eu me senti usada. Como aquilo poderia estar acontecendo comigo? Mas algo mais forte que eu me fazia continuar a vê-lo, mesmo que depois eu ficasse mal. Porém, a cada dia íamos ficando mais próximos. Eu quero esclarecer aqui que para mim isso era algo impossível por diversos fatores. Primeiro, ele era casado. Segundo, ele não fazia nada o meu tipo, o meu estilo. Eu não quero me gabar aqui, tá? Mas nessa época eu era o estilo musa fitness. Sempre bem arrumada, cheirosa, enfim. Quando eu saía pra curtir, eu chamava a atenção, tipo, dos caras mais lindos do lugar. E esse meu impossível definitivamente não fazia o meu tipo heterotop, como se diz hoje em dia. Terceiro, nossa vida era completamente diferente em várias coisas. Bom, aí você já deve estar pensando, tá, mas e aí? O que tem de assombrado nessa história? Pois bem, agora vem a parte inexplicável de tudo. Certo dia, como de costume, íamos nos encontrar. Era um dia de semana e marcamos de ir em um barzinho onde passaria jogo de futebol. Pois bem, nesse dia eu já comecei a sentir algo estranho no ar. Algo fora do normal, em que, de apenas ler as mensagens dele, estava me fazendo mal. Estava me causando uma sensação ruim. Mas eu fui, assim mesmo. Eu fui. Chegando lá, eu olhei para ele e era como se o encanto tivesse acabado. Ele me abraçava e eu não suportava mais sentir aquele perfume que antes eu amava. Eu já não suportava ouvir a voz dele. Beijá-lo, então, foi um terror. Tudo nele me incomodava. E eu, decidida como sou, falei: eu não quero mais. Não vamos mais nos ver, ok? Assim mesmo, do nada. Sem nenhum tipo de compaixão ou amor, nem rodeios. Eu não quero mais, não vamos mais nos ver. Ele entrou em desespero, ele começou a chorar, dizendo que naquela noite havia preparado uma surpresa para me dar a grande notícia que havia ido embora de casa e estava separado. Mas eu não quis nem saber, eu virei as costas e fui embora. Você pode pensar que era mentira dele, essa história de surpresa e tal, mas não. Realmente ele havia tomado a coragem que lhe faltava de sair de um relacionamento infeliz. Mas tá aí, foi uma coisa boa. Pelo menos ela serviu para ele dar o start e seguir, porque ficar ali os dois, não, né? Um negócio que tá infeliz provavelmente para os dois lados, já que não estavam nem dormindo mais na mesma cama. Pelo menos aquilo aconteceu para dar um start para ele, foi até uma coisa boa, né? Bom, após o nosso término, ele não voltou com a esposa, como muitos acharam que ele iria fazer. Depois do episódio do barzinho, eu me senti mal, da forma em que eu havia tratado ele. Então trocamos algumas mensagens depois para nos entendermos e seguir nossas vidas sem mágoas. Bom, eu fiquei feliz por ele, pois conversava com alguns amigos dele que me diziam que ele estava ótimo, que era outra pessoa, que começou a fazer o que gostava, se matriculou em cursos e voltou a praticar esportes e tudo mais. Enfim, ele estava muito feliz, de verdade, e eu fiquei muito feliz por ele. Passados uns 3 meses da separação, eu já não falava, nem falava mais com ele. Mas um certo dia, indo ao trabalho, eu passei por um carro branco que estava estacionado e eu ouvi a voz dele, me chamando pelo apelido que carinhosamente ele me chamava. E eu, assustada, voltei até o carro para ver se ele estava lá dentro. Mas o carro estava vazio e trancado. Assustada com aquilo, eu mandei um SMS para ele, perguntando se ele estava por ali naquela hora. E ele respondeu falando que não. Então eu perguntei se ele estava bem, como andavam as coisas, e ele falou que estava tudo ótimo.
2 dias após esse episódio, eu recebo uma inesperada ligação, me falando que ele havia falecido. Ana, o meu mundo naquela hora desabou. Como se todo aquele sentimento de amor que eu sentia lá no começo de tudo tivesse voltado à tona, só que dessa vez eu não poderia tê-lo nunca mais. Ele sofreu um acidente de carro, voltando com amigos de uma festa. Ele estava de cinto, porém foi o único que se feriu fatalmente. Após a morte dele, eu não conseguia aceitar. Como ele foi embora desse jeito? Nem se despediu de mim. Será que naquele dia em que eu ouvi a voz dele, era algo me avisando para eu me despedir dele? Falar com ele uma última vez? Eu não sei, eu só sei que eu chorava noite e dia. Mas uma certa noite, passado um mês de sua partida, eu tive um sonho. Nesse sonho eu me via em um lugar, como se fosse um pátio de escola, com muitas pessoas se encontrando e se abraçando, porém era como se tivesse uma névoa que pairava em todo lugar. E então lá, de longe, eu o avistava. Ele vinha andando em minha direção com um sorriso lindo e um semblante de paz e alegria. E então ele me abraçava, um abraço tão forte e gostoso como se me agradecesse por algo. Como se ele tivesse ido lá só para isso. Porém ele não dizia nada, seu semblante não mudava. E eu não tinha palavras naquele momento. Era como se tudo que tivéssemos para falar um para o outro foi dito naquele abraço. E então ele pegou nas minhas mãos e nos olhamos. E sorrimos um para o outro. Nesse momento, um portão se abria atrás dele. E uma criança olhava para ele e o chamava. Mas sem falar com a boca, sabe? Tudo em olhares. E foi então que ele soltou as minhas mãos e foi embora, sorrindo e me dando tchau. Nesse momento eu acordei com uma sensação de paz, porém chorando. Aquele choro de despedida, sabe? Eu acredito que tenha sido ele, que foi me acalmar e falar que estava bem, e que a culpa dele ter partido não era minha, pois por muitas vezes eu pensei isso, que se ele tivesse casado, ele não teria morrido. Mas depois desse sonho, o meu pensamento foi o seguinte: se ele não tivesse cruzado o meu caminho, talvez ele teria partido infeliz, sem viver intensamente a vida dele, como viveu em seus últimos dias. Bom, Ana, termino o meu relato e quero deixar claro aqui que o meu intuito não é incentivar a traição, não, infidelidade, nada disso. Eu continuo com o pensamento que, mesmo que seu relacionamento não esteja bem, nada justifica uma traição. Termine, tenha coragem e vá viver feliz. Espero que tenha ficado compreensível o meu relato. Amo o canal. Obrigada por dar voz às nossas histórias. Um beijo para você e toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, acredito que, de certa forma, você acabou sendo um instrumento para ele conseguir sair do relacionamento, porque ele não conseguia sozinho. Então, precisou de algo avassalador, intenso e rápido. Talvez até, justamente como você disse, para ele decidir isso rápido e por sei lá quais motivos, talvez a gente não sabe, não só ele viver os últimos dias feliz, mas talvez coisas que a gente nem saiba, nem você saiba, mas que ele precisava sair rápido daquele relacionamento e você foi um instrumento usado, às vezes, para ele conseguir fazer isso, não é? Tanto que parece que ele veio agradecer, né, depois. Interessante.